nossa história, na nossa vida, nem sempre a nossa realidade, ela está hoje conforme aquilo que Deus sonhou para nós. Então, quando eu nasci, a hora que vocês quiserem colocar o slide, tá ok, tá, gente? Quando eu nasci naquela favela, eu imaginava que a minha circunstância seria aquela que eu enxergava. Então, olha para o lado e fala assim, o teu ambiente não pode definir o teu futuro. O teu ambiente não vai definir o teu futuro. Porque uma pessoa que é de Deus, que representa o Espírito Santo, aonde pisa, ela muda o ambiente. Então a primeira coisa que você precisa entender é que quando eu estou em Cristo, nova criatura eu sou e eu renovo onde eu piso. Eu não aceito ser contaminada por aquela circunstância, por aquilo que está ao meu redor. Vou pedir para o time do slide ali, pode passar. E passando essas fotos, eu queria só apresentar para vocês minha família. Esse é meu esposo Ricardo, meu filho Juan, meu filho menor Rian. Nós moramos na cidade de São José do Rio Preto. Alguém conhece aí São José do Rio Preto? Uma cidade quente demais, maravilhosa. E a minha família, ela me apoia muito. Meu marido todos os dias fala para mim, você promete para mim que você nunca vai desistir de fazer isso que você está fazendo. Porque ele enxerga realmente a revolução que nós causamos, não só nas pessoas lá fora, mas na nossa casa em primeiro lugar. Então entenda que quando você muda a tua história, quando você pode mudando o slide, quando você muda a tua história, quando você muda teu posicionamento, a tua vida muda, a tua história muda. Eu sou essa menina com 8 anos de idade vendendo geladinho e eu jamais imaginei aonde eu chegaria. Eu só sabia que eu precisava fazer a minha parte. Como eu contei agora há pouco, durante muito tempo eu fiz na força do braço, porque eu entendia assim, como ninguém nunca me deu nada, eu entendia que era até difícil aceitar de Deus algum presente. Alguém já passou por isso aí? Quando Deus te propõe e te entrega algo grande, você fala assim, não, mas eu não pode deixar que eu vou ralar mais um pouquinho para conseguir, porque eu nem sou tão merecedora assim. Então eu tinha dentro de mim um baixo merecimento tremendo, eu achava e eu celebrava somente quando a vitória vinha com o meu próprio esforço. Sabe por quê e da onde veio isso? Na minha infância, quando eu tirava nota 8, meu pai acabava com a minha cara. Quando eu tirava nota 10, ele falava, que porcaria de nota é essa? Como que uma professora teve coragem de dar nota 10 com uma letra tão feia? Então imagina meu senso de merecimento e o senso de exigência comigo. Talvez durante a tua vida você passou por circunstâncias assim. E eu não entendia que isso fazia com que eu me sentisse o tempo todo somente feliz quando eu estava na conquista, realizando pela força do meu braço. Então aceitar que Deus estava me entregando algo, que era um projeto, que era um presente de alguém, era muito difícil aceitar. E eu quero falar para você que Deus quer te presentear, Deus quer te presentear com coisas incríveis, Deus quer te entregar projetos incríveis, Deus quer colocar na tua vida unção maravilhosa de transformação, Ele quer colocar unção de ousadia, mas você muitas vezes vai ter que se posicionar de uma maneira diferente para estar conduzindo a tua parte. Então a gente precisa entender que as circunstâncias, talvez até hoje, talvez até esse dia, dominou aquilo que você está sendo, conduziu a tua história, mas eu quero que você declare nesse momento que a tua vida não mais vai ser definida pela tua circunstância. Olha para quem está do teu lado e fala, a partir de hoje, a tua história não será definida pela tua circunstância. A narrativa que Deus tem, pode mudar para mim, a narrativa que Deus tem sobre você é totalmente diferente. A história que Deus conta sobre seu futuro é totalmente diferente da história que você enxerga. Mas nós passamos a criar uma expectativa muitas vezes no nosso coração e a gente parte em busca daquela expectativa, mas a gente não cria uma rota. E aí é onde a gente se frustra. Então entenda uma coisa, na tua vida, em todas as áreas da sua vida, você precisa ter uma rota clara e definida. E quando você está no caminho com o Senhor, Ele te dá clareza, fala assim, clareza. Clareza e estratégia para você vivenciar aquilo que você precisa. Então durante muitas vezes você cria uma expectativa. Só que quando você entende que a expectativa ela se torna uma realidade, você se depara com a realidade, você fala, não, eu nem queria tudo isso. Eu vou falar para você que agora há pouco, quando eu falei do gigante, aqui é exatamente isso. Às vezes você está indo, você fala, nossa, eu agora vou empreender, eu agora vou me casar. E você entra dentro do negócio e fala assim, meu Deus, como é que eu vou gerir tudo isso? Como é que eu vou gerir essa vida de mãe, de esposa, de profissional, de mulher empreendedora, de mulher de Deus e todas essas funções? Eu quero te falar que precisa haver uma rota clara, um planejamento feito, e Deus te dá esse planejamento, essa estratégia. Mas sabe qual que é o problema? Você não para escutar.
O grande problema é que você, na distração, como a Carol falou aqui, passa uma vida inteira distraído, uma vida inteira olhando para aquilo que está ao teu redor, de cabeça abaixo, e você não para olhar com a visão ilimitada que Deus tem sobre o teu futuro. A visão que você tem, olha para o lado e fala assim, a tua visão, ela é uma visão limitada. Só que a visão que Deus tem sobre você é ilimitada. E aí, quando a gente se põe a olhar o antes, essa Grace do antes falou exatamente tudo aquilo que a Carol perguntou aqui agora há pouco. Eu acreditava que eu era frágil, eu acreditava que não ia dar certo, eu acreditava que eu era uma coitada, eu me colocava de vítima diante das circunstâncias, e eu não entendia por que eu trabalhava tanto e as coisas não aconteciam. Por que eu trabalho tanto, por que eu faço tanto e as coisas não dão certo. Aonde está meu erro, o que eu estou fazendo de errado? E eu entendi, naquela época ainda, sem ter tanta profundidade naquilo que eu carrego hoje, Deus já me ensinou algo sobre fé decidida. Fala assim, fé decidida. Naquela época, a fé decidida para mim era algo que eu tomei posse, não tinha volta, e eu fazia acontecer, e sim ou sim, não tem erro. Então fala para sua amiga assim, sim é sim, e não é não. Então quando Deus fala para você algo é sim. E não permita que ninguém vá virar para você e falar que não vai dar certo. Não permita que ninguém vá virar para você e falar isso não vai dar bom. Não se permita confundir, distrair daquilo que é o teu chamado, daquilo que está. E aí você muitas vezes vai ter que se colocar no caminho, e esse caminho muitas vezes não é um caminho colorido e cheio de flores. Porque vai ter gigante no caminho para você batalhar, para tomar posse daquilo que é seu. Mas qual é a maneira que você está se posicionando diante dessa trajetória? Você está escolhendo aquilo que você está vivenciando hoje como um aprendizado, ou você está murmurando, reclamando e fazendo a festa no inferno? Sabe por quê? Porque todas as vezes que você reclama, o inferno se alegra. Todas as vezes que você como mulher reclama dos seus filhos, reclama do posicionamento do seu marido, reclama que tem muito serviço, reclama disso, reclama daquilo, o inferno está celebrando. Enquanto você está destruindo e trazendo maldição para aquilo que é teu, para aquilo que Deus te deu. A Bíblia fala que a gente precisa ter um coração grato, e esse coração grato não é ser um coração acomodado. Nós precisamos entender que essa revolução e a vida é cheia de processos, fala assim, processos. Você vai ter que se colocar num caminho de processo para que você possa entender e vivenciar o teu amanhã. Aquilo que está preparado para você. Mas o hoje é aprendizado, tem muita coisa que você precisa aprender, a maturidade, você precisa desenvolver muitas situações, pode mudar, para que você possa chegar do outro lado. E quando eu recebi essa palavra sobre fé decidida há um tempo atrás, eu não tinha sequer o entendimento do que seria. Mas eu comecei a usar, eu comecei a falar, olha, fé decidida, vamos para cima, fé decidida. Deus abençoa quem tem firme propósito, vamos fazer. E eu sempre falava da fé decidida, mas eu fui entender o que era fé decidida quando aconteceu isso aqui, o meu batismo em 2020. Não sei se vocês aqui são batizadas. Mas eu quero convidar vocês ao próximo evento aqui de batismo, ao próximo encontro de batismo. Entregue a sua casa ao Senhor. A minha vida transformou profundamente, radicalmente, quando eu entrei naquela piscina e eu saí dali com uma promessa. E a partir desse dia, 6 meses depois, a minha história mudou radicalmente. Eu estava no topo de uma carreira, eu recebi uma promessa e eu me coloquei a caminho dessa promessa. E eu vou te falar, os melhores tempos da minha história eu tenho vivido. Sabe por quê? Porque eu decidi fazer aquilo que é direção. E a direção de Deus muitas vezes parece que não é clara, mas ela é clara naquilo que você foi chamada. Muitas vezes o seu ouvido não quer escutar, o seu olho não quer enxergar. Mas aquilo que é o seu chamado, a sua missão, o seu propósito é claro para você. Nós já estamos a caminho do Exército 18.0, que vai acontecer em Campinas agora, em setembro. Ou seja, milhares de pessoas já passaram pelo método SSS e tiveram as suas vidas transformadas. E se a Grace tivesse continuado fazendo exatamente o que ela estava fazendo, ela não teria impactado essa quantidade de pessoas. Entenda que às vezes um processo de transição que você se propõe, que Deus te chama a fazer, é uma vivência para esse novo, que é o grande projeto da sua vida. Mas você vai ter que ter a coragem necessária. E por que muitas vezes nós não temos a coragem? Não temos a coragem porque a gente olha para aquilo que está ao nosso redor. Sabe para que você olha? Você olha para a tua planilha, você olha para as tuas contas, você olha para o teu extrato bancário, você olha para aquilo que está acontecendo de faturamento no teu negócio, você olha para a circunstância. Só que deixa eu te falar, a narrativa de Deus sobre você ela é totalmente diferente do que a circunstância.
está falando. Muitas vezes você está no caminho do teu propósito, você está caminho para viver tudo aquilo, e aqui ao redor está tudo diferente do que aquilo que havia sido a promessa, mas você não pode desistir. Olha para o lado e fala, você não vai desistir.